Olá, professoras! Olá, professores! Tudo bem? Vamos iniciar nossa segunda videoaula do nosso quarto módulo. Nesse momento, a gente vai trabalhar as ferramentas presenciais para o trabalho em equipe, para o trabalho com um grupo de alunos. Vamos começar nossa apresentação. Então, essa segunda aula que compõe o quarto módulo. O curso que nós estamos trabalhando nesse momento é o Estudos Avançados, que é um componente curricular do itinerário formativo do novo ensino médio do Centro Paula Souza. Nós vamos trabalhar em dois grandes temas nesse momento. O primeiro tema é como que a gente pode formar equipes temáticas. São indicações, é uma apresentação de uma possibilidade de formação de equipes temáticas e uma conversa sobre. Depois nós seguimos a apresentação de 4 ferramentas de trabalho em grupo, ou trabalho em equipe, como nós estamos chamando. Vamos trabalhar com nossos alunos como uma equipe temática de trabalho. Essas 4 ferramentas são 1, 2, 4 todos, assistência por pares, TRIs e a última ferramenta apresentada, estações de trabalho. Vamos ao primeiro momento, Nosso primeiro momento é discutir e conversar um pouquinho sobre a formação de equipes temáticas. Nosso objetivo é que o conhecimento seja circular na construção de competência nessas equipes. Ou seja, que sejam equipes equilibradas, de nível de domínio de competências, que sejam equipes equilibradas de protagonismo, que sejam equipes equilibradas na construção de novas competências. Tá bom? E que esse conhecimento circule de forma equilibrada dentro dessa equipe, desse grupo de alunos. Nós vamos propor 5 etapas. Diagnosticar o domínio das competências, mapear os interesses dos estudantes, estabelecer critérios de agrupamento, intervir nos agrupamentos e reagrupar sempre que for necessário, em geral, no final da sequência didática ou do projeto. Então, vamos trabalhar as etapas especificamente. Na primeira etapa que nós propomos, existe a possibilidade de diagnosticar para entender as necessidades. Eu digo possibilidade porque o professor ele é o soberano em sua sala, Ele entende melhor do que ninguém, mas nós propomos a seguinte construção. Diagnosticar para poder equilibrar o grupo. Então, a proposta nesse momento é separar em três caixinhas para a gente poder depois fazer um construto, ou 3 pecinhas de quebra-cabeça e a gente vai construindo os grupos da melhor forma possível. Estudantes que precisam de apoio para aprendizagem simples. Então, aquele estudante, aquele menino, aquela menina, que precisa de uma atenção em qualquer tipo de aprendizagem, de qualquer competência. Um segundo grupo, os estudantes que precisam de acompanhamento, de apoio sobre aprendizagens complexas, que em geral conseguem se virar bem sozinhos. O terceiro grupo, ou terceira pecinha do nosso quebra-cabeça, seriam aqueles estudantes que precisam de apoio somente para aprendizagens extremamente complexas, que em geral ele consegue se virar muito bem. A gente sempre tem esses alunos bem identificados na nossa sala. Pode ser aquele aluno do fundão ou da frente, mas ele consegue ter o protagonismo e consegue ter autonomia na construção do seu próprio conhecimento. Então, e como que a gente pega essas pecinhas de quebra-cabeça e vamos encaixando para equilibrar o curso, a sequência didática, o grupo de alunos para a sequência didática? É isso que a gente vai descobrir hoje. Então, no primeiro momento, a gente faz esse diagnóstico simples. Pode ser uma avaliação, pode ser uma roda de conversa, e você vai conhecendo esses alunos ao longo do processo, principalmente se for o primeiro ano. No segundo momento, a gente vai mapear os interesses dos estudantes. Por que eles se interessam? Não adianta a gente saber só o nível de conhecimento, o nível de domínio de competência, se a gente não sabe o que o aluno gosta. Então, de repente, a gente coloca dentro de um grupo equilibrado em relação ao domínio de competências, mas que todos gostam da mesma coisa, que é bom para um lado e ruim para grupos temáticos, para equipes temáticas. Se todos gostam de tecnologia, as discussões políticas e humanas ficam falhas, as questões artísticas ficam falhas. Então, a gente precisa equilibrar isso de alguma forma. Então, a gente precisa separar os interesses dos estudantes também. Então, aqui a gente propôs, num pequeno exemplo, num exemplo rápido, separá-los em humanidades e políticas. Quais são os estudantes que têm esse interesse? Quais são os estudantes que têm interesse em mídias digitais? Quais são os estudantes que têm interesses nas linguagens, nas tecnologias, nas artes? E aí eles se separam. Eles buscam os seus interesses. Nós já sabemos lá o domínio de competências, agora nós sabemos os interesses de cada aluno.
E aí, assim a gente vai construir os grupos. A gente também tem que estabelecer critérios de agrupamento. Super simples, a gente faz isso no nosso dia a dia, né? Então eu estabeleci aqui, de forma a exemplificar nesse momento, grupo de 5 alunos, o critério de escolha do grupo o critério de escolha dos grupos, né? Eles têm que se escolher entre si, mas tem que ter diversidade e especialidade, a gente vai ver daqui a pouquinho o que é isso. Afinidade, né? Importante, e o professor ajusta. Então tem que deixar claro que os alunos vão se agrupar por especialidades. Quem é especialista em quê? Em afinidade. Então, eles podem sim estar em grupos de amigos, mas o professor faz o ajuste. Tem que deixar claro isso aos alunos, tá? E também eles têm que ter claro que é o mesmo grupo até o final do projeto. Quando a gente está trabalhando esse problema que vai ser resolvido por esse grupo de alunos, a gente não pode ter mudanças durante o percurso, né? Essas mudanças são muito complexas, muito complicadas. Mas ao final a gente reajusta isso, né? Então o ideal é começar com projetos menores e aí a gente vai ampliando isso. Mas também isso é uma possibilidade levantada, tá bom, professores? Então aqui eu tenho um exemplo mais prático, tá bom? O tema, né, do exemplo é o patrimônio histórico. Então, se eu tivesse um projeto, um problema relacionado ao patrimônio histórico, e esse problema relacionado ao patrimônio histórico, os alunos vão propor suas soluções nos seus próprios projetos. Então, para trabalhar esse tema, eu, professor, acho que é muito importante que cada grupo tenha pessoas identificadas com a antropologia, com a arquitetura, com a sociologia, com a história e com as artes. Tá? Então, eu tenho que deixar claro que os alunos eles têm que se dividir nos temas que eles mais gostam, mas eu tenho que ter um equilíbrio. Né? Eu não posso ter grupos muito grandes. Então, quando eu faço isso com meus alunos, por exemplo, eu falo, olha, já marca a sua segunda opção. Você gosta um pouquinho de artes e do que mais? Se o grupo de artes estiver muito grande, alguém vai ter que ceder para outro grupo para ter equilíbrio. Então a gente pode rodar, um vai para a história, da história vai para a antropologia. E como que a gente pode fazer isso? Então a gente tem que equilibrar. Olha a bolinha azul aí. A bolinha azul, então, tem a preferência em artes, mas foi para a antropologia para ver um equilíbrio entre os grupos. Tá? Então, eu sei, nessa proposta de projeto, no tema patrimônio histórico, que eu vou ter em cada grupo alguém da antropologia, alguém da arquitetura, sociologia, história e artes, para que cada um tenha essa especialidade, consiga produzir um trabalho coletivo com qualidade. Então, eu chamo um de cada grupo. Desses grupos de especialistas, eu chamo cada um a partir da afinidade deles. Então, olha, quem quer formar um grupo agora, vem aqui na frente e vamos juntar, por afinidade mesmo. Então vem um da história, um da sociologia, um da arquitetura, um da antropologia e um de artes. Eu formei um grupinho. Tá? Então eles estão divididos em especialistas, em especialidades, são especialistas então no tema. Então a gente já está linkando isso com o projeto de vida. E por afinidades. Tá? Mas olha só, eu estou trocando ali professor, agora. Lembra? A gente estabeleceu as regras que o professor pode fazer ajuste. Então, eu estou tirando o pentágono amarelo e colocando o verde. Porque lá no meu diagnóstico, eu estabeleci que, por exemplo, o amarelo pode ser um cara que domina muitas competências, que não precisa de auxílio, e que não teria um saldo positivo nesse grupo. Né? Ele destoaria, ou ele dominaria o grupo, né? Enfim, a decisão do professor, a sua decisão é a que prevalece. Então, por afinidade, mas com o ajuste do professor, eu criei o primeiro grupo. Então, esse grupo tem especialistas nas 5 áreas, é um grupo de 5 alunos e está um grupo equilibrado. Tá? Mas eu tenho que ter em mente, muito claro, alguns pontos, tá bom? Eu preciso conhecer os alunos para eu poder reordenar esse grupo. Eu tenho que saber quem, em geral, isso eu vou conhecer, na verdade, por que eu coloquei isso pós-formação no grupo? Porque eu vou conhecer isso só para o segundo momento, que é o reagrupamento. Porque eu vou conhecer quem é o emissor, que tende a falar muito, tem dificuldade em ouvir opiniões. Quem que é o satélite dentro do grupo, que é distraído e orbita o grupo. O receptor, escuta os outros o tempo todo, contribui pouco.
Quem é o centro, que propõe soluções, tem competência de resumir as falas e orientar o grupo, e é o ausente, pouco participativo, escapa das tarefas porque sai da sala e demora a voltar, por exemplo. Isso é baseado na Flávia Vivaldi. Então, eu tenho que identificar também, dentro do desenvolvimento do trabalho, quem são os personagens dentro do grupo, para eu poder fazer um reordenamento a posteriori, né? Não no meio do projeto, mas depois eu tenho que pegar esse ausente, colocar num grupo que ele se torne um centro, um cara que discuta, um cara que aprenda a ouvir e possa contribuir muito. O receptor, por exemplo, ele já ouve muito, ele já consegue ouvir, mas ele tem que começar a contribuir, então eu vou ter que mudar essa pessoa de grupo, enfim. Não é fácil o trabalho, né, dos professores. Enfim, terminou a formação dos grupos, né? Devia ter posto um slide, terminou a formação dos grupos. Então eu formei os grupos aqui e no momento de reordenamento eu vou entender quem são esses meninos, essas meninas e vou fazer a nova proposta. Tá? Agora vamos para as ferramentas em si. Então os grupos estão formados, eles estão trabalhando e nós vamos orientar ou dar referencial para que eles possam ser mais produtivos. Tá bom? A ferramenta presencial 1, 2, 4, todos, o objetivo é aprofundar um saber. Eu posso estar estudando um projeto, por exemplo, fazendo o aprofundamento teórico, eu posso estar estudando um tema específico da resolução do problema, e aí eu preciso organizar como que esse grupo vai estudar esse tema. Tá? Ele tem 5 passos, esses passos vocês podem mudar, por exemplo, como os trabalhos são muito específicos, talvez do 1, 2 ou 3 ou 4, ou você pode manter os 5 passos para que toda a sala participe, mas vamos entender melhor para a gente conseguir propor, né? Então, primeiro, a gente separa em grupos. Tá? Pode ser aqueles grupos de 5 pessoas que a gente propôs anteriormente na formação dos grupos. Eu propus de 4 pessoas aqui para ficar mais fácil fazer a diagramação aqui, né? Para facilitar a minha vida. Mas só por isso. Então, os grupos de 4 alunos, num primeiro momento, eles estudam individualmente, é o 1, 2, 4 todos. Tá? Então, por 5 minutos, o tempo também é uma proposta. Se tem 2, 3 aulas de sequência, eles podem estudar mais, 15, 20 minutos. E esse é o tempo de estudo individual. Tá? Na primeira vez que eles fazem essa dinâmica, utilizam essa ferramenta, quando você utiliza essa ferramenta, talvez eles não estudem tanto, mas depois que eles entenderem na segunda ou terceira vez, eles realmente vão estudar porque eles vão ver que é necessário. Então, 5 minutinhos, a leitura breve de um texto, de um artigo, de um capítulo de livro, né? Então, de estudar um experimento, de um cálculo, de tentar resolver um exercício, enfim, é aberto. Pode ser pela internet, pelo celular, pode ser um texto impresso. Importante que eles estudem. Durante 10 minutos, a gente vai para o 2 do 1, 2, 4 todos. 2 alunos do grupo vão conversar entre si. Eles têm que apresentar um ao outro o que estudou. Então, veja bem, se um dos alunos, dos estudantes, não estudou, ele não tem o que apresentar. E aí o grupo não funciona. No segundo momento, se ele não estudou na primeira vez que você fez essa dinâmica, na segunda ele vai estudar. Tá? Porque ele tem que ter o que apresentar, porque principalmente que o professor tem que estar andando na sala e acompanhando o grupo. Quando você para perto dessa dupla, essa dupla não tem o que conversar, eles vão se sentir obrigados a começar a estudar. Tá? Então, nesse segundo momento, essa dupla conversa durante 10 minutos. Olha que bacana, eles podem conversar livremente sobre o assunto. Né? Lógico que vai ter outras conversas paralelas, mas não tem problema. Principalmente depois que eles pegam a ideia da dinâmica. Durante 15 minutos, eles têm que conversar todos sobre o tema. Então, os 4 estudaram, estudaram em 2 depois, né? Organizar suas ideias em dupla. Essas duplas, então, têm 2 grandes ideias gerais que tem que juntar novamente. Então, uma discussão em grupo para formalizar uma ideia só. Depois que eles formalizaram tudo numa única ideia, ou seja, o grupo fez 4 estudos, esses 4 estudos viraram 2 estudos, esses 2 estudos viraram um estudo, e esse um estudo tem que ser apresentado para a sala, que é a plenária.
Então todos os grupos apresentam. E aí, para fechar, a professora ou o professor pode fazer um texto coletivo na lousa, pode fazer uma nuvem de palavras, uma chuva de ideias, né? Pode fazer um fechamento que ela achar necessário, de acordo com as falas de cada grupo. E aí tem várias entregas, né? Então, esse trabalho 1, 2, 4 todos, ele tem várias entregas que podem ser usadas na avaliação. Então, o relatório do grupo, cada grupo pode entregar um relatório contendo os estudos individuais, então tem que ter 4 estudos dentro desse relatório, a síntese das discussões em duplas, então os quatro estudos podem ser resumos, por exemplo, viraram 2 outros estudos, tá? Esses 2 estudos viraram uma grande síntese de 4 estudos, e depois, ainda nesse relatório, se você usou todas as etapas, pode constar um texto coletivo. Então, os alunos copiariam o texto coletivo que foi construído coletivamente, por exemplo, no Word, com a apresentação por data show, né? Ou na lousa mesmo, né? Ou um mapa mental, por exemplo, a professora pode construir no mapa mental, o professor pode construir no mapa mental, de acordo com as falas de cada grupo na plenária. E esse mapa mental, ou mapa conceitual, constaria nesse relatório a ser entregue. Tá? Então, é uma atividade muito rica. Ferramentas presenciais, agora assistência por pares. Tá? Assistência por pares, o objetivo é gerar novas ideias. É ótimo na etapa de elaboração de projetos. Ótimo, ótimo, ótimo. Né? Em TCC é muito bom também, mas para nossa proposta dos alunos desenvolverem projetos a partir de problemas, ela encaixa perfeitamente, como uma luva, como diria minha mãe. Novamente, em grupos de 4 pessoas, eu estabeleço esses grupos para facilitar os desenhos, a diagramação. O professor expõe um tema gerador para toda a turma, então tem que ter um tema específico. Vamos voltar lá ao patrimônio histórico. O tema é patrimônio histórico para todos. As equipes escutem o tema e geram uma síntese das ideias. Então, eles vão discutir, estudar, pesquisar no celular, em textos, na biblioteca. Vão gerar uma síntese. Um resumo, por exemplo. Então, você pode separar, por exemplo, patrimônio material e imaterial entre os grupos, enfim, subdividir o tema e esses grupos estudam. É importante que eles façam uma síntese do que eles estudaram, tá? Uma síntese das ideias. E aí tem toda aqui as etapas, né? Mas em vez de eu ler todas as etapas, a gente vai fazer essas etapas com desenhos, tá? Então, no primeiro momento, equipes discutem o tema e geram uma síntese das ideias. Então, cada grupo, os 4, né, vão conversar. Vejam bem que eu coloquei agora um grupo verdinho, um grupo azul, um grupo vermelho e um grupo amarelo. Então, eles estão estudando e conversando sobre um tema, patrimônio histórico, por exemplo. O grupo azul sobre as igrejas históricas de Tiradentes, né? Então, foram lá, ou sobre o projeto, sobre as metodologia do projeto. Se encaixa melhor até com o nosso tema, né? Pode ser o mesmo para todos. Então, cada grupo está discutindo a sua metodologia. E fez uma síntese, colocou lá que vai fazer entrevista, que vai entrevistar, por exemplo, Barack Obama. Tá bom? E, enfim, outra vai fazer questionário, outra vai fazer levantamento pelo Google Forms. Tá? E aí a gente vai passar. Depois de feito isso, cada grupo vai eleger o seu escriba, né, quem anotou tudo, que vai ser o responsável por essas ideias, tá? E os colegas, sem ser esse escriba, sem ser essa pessoa responsável, vão rotacionar, tá? Então, o que vai acontecer? Fica aqui o responsável do grupo pelas ideias, os que escreveu, o escriba. O grupo rotaciona para outra mesa, que está o outro grupo. Por sua vez, o grupo rotacionou para outro grupo e assim por diante. Tá? E aí é a parte mais interessante, né? Cada responsável apresenta os resultados. Então, aqui o pentágono vai apresentar ao grupo verde, então o grupo azul aqui apresenta ao grupo verde tudo que ele entendeu, tudo que ele estudou. Né? Ele vai propor uma metodologia que seja etnográfica, né? A metodologia de etnografia, ele vai explicar o que é etnografia, eles estudaram muito esse assunto, e como que faz diário de campo, e de onde veio a etnografia, lá com Malinowski, super bacana. Os colegas recém-chegados aproveitam para roubar as suas ideias, tá?
Então eles roubam suas ideias para o seu grupo. Então o grupo verde vai roubar todas as ideias da etnografia do grupo azul. Tá? Enquanto isso, o grupo azul está roubando as ideias do grupo vermelho. O grupo vermelho está roubando as ideias do grupo amarelo. O grupo amarelo está roubando as ideias do grupo verde. Mas não é um roubo, na verdade, porque é uma troca. Os colegas recém-chegados analisam as propostas, apresentam as vulnerabilidades e fazem sugestão. Então eu fui lá, anotei tudo do grupo azul, então eu sou do grupo verde, anotei tudo do grupo azul. Nossa, essas ideias são ótimas, eu vou usar no meu trabalho. E aí eu tenho que pagar por isso, né? Quais são as vulnerabilidades? Olha, você fazer etnografia nesse bairro é perigoso, hein? Toma cuidado. E se você fizesse um questionário, aí já é sugestão, eu apresentei a vulnerabilidade e apresento sugestões. Obrigatoriamente o grupo verde, então, vai apresentar vulnerabilidades e sugestões. Olha que mágico. E a rotação continua. Então, todos os grupos vão roubar a ideia da etnografia. Ao mesmo tempo, todos esses grupos vão apresentar sugestões para o grupo. Tá? Então, todos os grupos vão ter sugestões de 40 alunos. E todos os 40 alunos vão pegar as ideias da sala inteira. Então, a gente vai ter uma troca. O conhecimento, lembra que o conhecimento tem que ser circular? O conhecimento está circulando não dentro do grupo agora, mas na sala inteira. Ele está fazendo isso aqui. Está circulando esse conhecimento. Extremamente importante. E aí, a rotação continua até cada um voltar à sua mesa. Tá? Então vai rotacionando e aí o azulzinho está chegando. Ó. Chegou aqui, que bonito. Uma vez visitadas todas as mesas, o grupo volta para as suas próprias mesas e analisam as melhoras possíveis. Então, o pentágono azul, que recebeu sugestões da sala inteira, vai apresentar, olha, tem essa sugestão e os problemas, vulnerabilidades. Olha, apresentaram essa vulnerabilidade ou essa sugestão. Enquanto isso, os 3 outros azuizinhos que visitaram todas as mesas vão falar, olha, o outro grupo lá vai fazer mapeamento social. Olha que ideia legal. E se a gente juntasse etnografia com mapeamento social? Todo mundo dando muito exemplo das humanidades, né? Eu não sei muito tentar outros temas. Por exemplo, o outro grupo vai fazer análise de pH das águas dos rios. O nosso grupo pode usar isso também. Enfim... Ou daí, vamos dar exemplos mais práticos, né, que já houve. O outro grupo vai fazer uma maquete com o saneamento básico, a gente pode fazer isso também, que foi o exemplo lá de Fernandópolis, né? Então eles vão estar trocando essas figurinhas. Bárbaro, né? Então a informação rodou a sala inteira. Olha, infelizmente está acabando. Estamos na metade, infelizmente, né? Ferramenta atriz. A ferramenta atriz, ela serve para boicotar o trabalho em grupo. Tá? O próprio grupo vai boicotar o seu próprio trabalho. Olha só que interessante, né? O objetivo dessa ferramenta é que os alunos boicotem o seu próprio trabalho. Atriz é uma sigla em russa, né, para a teoria de resolução de problemas, encaixa exatamente no nossa abordagem metodológica adotada. E aí tem o russo aqui bonitinho, se vocês quiserem aprender em russo, depois vocês me ensinam como fala isso, tá? E vamos ver como que é essa abordagem, né, essa terceira abordagem atriz, que é para destruir e acabar com o trabalho. Aqui tá as instruções bonitinhas, os tempos que a gente pode usar, mas vamos para a prática. Então o professor passa uma tarefa, elaboração de um projeto, de uma pesquisa, uma experiência em laboratório, fazer uma prática de campo, pode ser uma etapa da metodologia, pode ser o projeto inicial, pode ser a hipótese, né? Pode ser qualquer etapa do projeto dos alunos, ou um outro tema, de repente em outro componente curricular que vocês queiram trabalhar. Então o professor, no primeiro momento, passa essa tarefa. Né? Eles têm que ter alguma coisa já feita, né? Pode ser, por exemplo, as ideias lá do 1, 2, 4 todos. Vou agora passar por esse segundo filtro que é o TRIZ, mas eu preciso ter uma informação já pré-estabelecida. Eles não vão aprender nada aqui. Eles já têm que estar com uma competência construída, com conhecimento ou em construção, ou com conhecimento em construção, para trabalhar esse momento. Novamente os grupinhos de 4 alunos, só para facilitar aí a diagramação. A tabelinha não ficou muito bonita, porque falta originalidade no professor desse lado da tela.
Eu acho que eu exauri minha originalidade já há muito tempo. Mas vamos lá. Então eu tenho uma tabelinha, então cada grupo tem uma tarefa e eu tenho essa tabelinha aqui, tá? Que é o que é chamada de matriz. Na primeira linha vai o nome de quem elaborou a primeira ideia. Já vou explicar que ideia é essa. Na segunda linha, a ideia. A ideia é para boicotar o trabalho. Na segunda linha, desculpem, tudo é primeira linha, né? Primeira coluna, segunda coluna, ideia. Terceira coluna, o nome de quem vai melhorar essa ideia original, que é essa aqui. E na quarta coluna, a ideia é melhorada. Com os exemplos vai ficar mais fácil, talvez. Todos, então, agora é fechados em cada grupo, tá bom? Não circula isso entre os grupos. Cada grupo faz o seu. Então, a gente está com esse grupinho aqui. O grupo dos... Deixa eu pensar um nome para esse grupo. Não sei o nome para esse grupo. O grupo tris, pronto. E aí o trapézio vai colocar a primeira ideia para boicotar o seu próprio trabalho. Aqui o exemplo, eu dei algum tipo de experimento em laboratório. Eu não sei muito bem, porque eu sou das humanas, mas eu tentei fazer alguma coisa nesse sentido. Então, ó, na primeira coluna, o nome da ideia original. Então, o trapézio, cada aluno vai ter uma tabelinha dessa, tá? Então, tem 4 tabelinhas circulando no grupo de alunos. Então, o primeiro, o trapézio vermelho, ele propõe o seguinte, ó, no meu experimento eu quero aumentar a temperatura, no experimento do grupo, eu quero aumentar a temperatura do experimento rapidamente. Então a orientação estava lá do professor de química, aumentar a temperatura moderadamente ou lentamente. Ele já fala assim, se a gente aumentar rapidamente. E porque é boicotar. A segunda ideia, então ele tem que ter 2 ideias originais, né? Não tem uma ideia para ele piorar. Pesquisar somente na Wikipédia. Então a fonte de informação desse experimento vai ser só a Wikipédia. E aí o trapézio vermelho vai pegar essa matriz e vai passar para o colega à esquerda. Eu defini a ordem aqui, pode ser esquerda, direita, né? Importante que passe por todo mundo. Então ele vai passar, o retângulo vai passar para a bolinha vai passar para o pentágono, então vai rodar. Tá? Então a gente está focado só no trapézio vermelho, mas a gente tem 4 matrizes rodando no grupo, tá bom? O retângulo roxo recebeu a matriz, então, do trapézio vermelho. Ele não teve nenhuma ideia para piorar a primeira ideia do trapézio, mas ele teve uma ideia nova lá, retângulo roxo, mudar as quantidades do experimento. Então ele quer alterar as quantidades estabelecidas lá pelo professor. E ele conseguiu melhorar uma ideia do trapézio vermelho. Então o retângulo roxo melhorou a ideia dele. Ó. Além de pesquisar somente na Wikipédia, vamos usar dados só de grupo de WhatsApp. As famosas fake news, né? Não sei se vai dar muito certo isso. E aí o retângulo vai pegar essa folhinha que era do trapézio e passar para a bolinha azul. Tá? A bolinha azul, então, ela propôs 2 coisas. Usar reagentes vencidos. Então, para a gente piorar, né, boicotar mais o nosso trabalho, a gente vai aumentar muito a temperatura, pesquisar só na Wikipédia, usar quantidades diferentes do proposto e usar reagentes somente vencidos. Tá? E aí ele teve uma ideia melhor ainda da ideia primeira, lá, aumentar a temperatura do experimento rapidamente. A bolinha azul falou assim, a gente vai tampar ainda ao aumentar a temperatura. Então, de repente, tem um becker lá que devia estar aberto, a gente vai tampar. O que será que vai acontecer com esse experimento, né? A gente está realmente boicotando muito, tem tudo para dar errado. Mas falta ainda o pentágono amarelo. Vamos ver se ele vai piorar a situação. Então ele piora uma ideia da bola azul, né? O azul falou reagentes vencidos, ele falou assim, usar reagentes vencidos e outros reagentes diferentes. E aí ele tem mais ideias, esse aqui está animado demais. Ele fala ainda, vamos copiar, se não vai dar certo, a gente copia o resultado dos outros grupos, né? E ainda ele fala, a gente não vai usar equipamento de segurança nenhum. Né? Ou seja, tudo que pode dar errado, possivelmente nesse experimento, eles já marcaram aqui. Tudo que não pode fazer. Tá? Tudo que leva a dar errado. Então, se fosse um projeto de pesquisa, seria bárbaro, né? O que pode dar errado? Por exemplo, não seguir o cronograma, não fazer um cronograma, pular etapas, mentir nos dados da pesquisa, usar dados de Wikipédia, fake news. Nossa, os alunos então vão levantar, fazer um levantamento intelectual
de tudo que pode dar errado, mas vocês têm que ver, tem que entender que eles têm que ter alguma coisa previamente construída. Isso que não é uma ferramenta que a gente coloca no começo. Já tem que ter alguma coisa para eles discutirem. Tá? E a folha volta para o primeiro cidadão aqui. Né? Então a folha circulou todo mundo e voltou. Então cada um tem uma matriz. Então, na verdade, a gente está vendo uma matriz, mas a gente tem 4 matrizes com muitas coisas que podem dar errado no projeto, nesse caso, nesse experimento. Então, é uma forma do professor levar os estudantes a entenderem o que não pode ser feito, o que tem que ser evitado, o que tem que ser refletido para não acontecer. Tá? E aí, eles elaboram uma síntese. Né? Pode ser uma forma de relatório, na forma de apresentação, aí são muitas. Né? Pode ser, inclusive, um podcast, não sei, um cartaz. Cartazes são ótimos, né? Um cartaz para esse experimento seria bárbaro, porque mostraria lá, né, o caminho que não se pode fazer, um mapa conceitual do que não se pode fazer num laboratório, né? Bacana. E aí, rotação por estações de trabalho. Tá? Infelizmente, estamos terminando. Eu gosto tanto dessas atividades práticas, eu faço muito. Né? Não como eu gostaria, e há muito tempo eu não faço, na verdade, né, com esse ensino remoto, mas logo a gente está vacinado, professoras e professores. Rotação por estação de trabalho. Elabora atividades. Que a gente tem que elaborar atividades relacionadas, interdependentes e não ordenadas. Já vou explicar melhor. Vamos ver aqui, né? Então aqui eu dei um exemplo de um trabalho de 4 atividades, porque eu estou propondo 4 estações. Tá? Então a gente está trabalhando por estações, aqui a rotação de estações. Estou propondo 4 estações. Se fosse uma sala de 40 alunos, cada estação teria 10 alunos, então ficaria muito grande. Então o número de estações depende de quantos grupos você quer fazer. Eu realmente faço grupo de 4 ou 5 alunos, então tem que fazer mais estações, 10 estações de trabalho. Para cada estação de trabalho, eu tenho que ter uma folhinha com uma orientação sobre a mesa, né? Que é a atividade em si. Elas têm que ser relacionadas, porque dentro de um mesmo tema, a gente está trabalhando uma competência específica. Elas são interdependentes e não ordenadas. Eu não preciso fazer uma para depois a outra. A gente vai entender isso, porque elas não podem ser dependentes. Eu tenho que fazer primeiro essa para fazer a outra depois. Não pode ter isso. Tá bom? Então eu tenho 4 atividades aqui. Ó. Leia o texto e construa um desenho da teia alimentar. Então, o tema de ecologia, eu vou passar um texto para eles junto com essa atividade, junto com essa orientação. Eles vão ter que ler esse texto, deixar na mesa e desenhar uma teia alimentar. Na outra estação de trabalho, qual a diferença de nicho e habitat? Uma resposta simples. Responde isso, deixa essa folhinha. Tá? Construa um mapa conceitual do fluxo de energia num sistema. Tá em cima de uma estação de trabalho, um grupo de 4 carteiras, por exemplo. Descreva as relações ecológicas do infográfico apresentado. Apresentei um infográfico para eles, de uma relação ecológica, eles vão descrever isso. E fica assim, ó. Eu vou criar estações de trabalho de número igual ao número de grupos. Tá? Então, aqui no caso são 4. Então, eu juntei lá 4 mesas, tá? Com 4 cadeiras, então são as estações de trabalho. Novamente, eu fiz isso aqui para facilitar o desenho, né, a diagramação. E vocês me perguntam se dá certo em salas grandes? Dá. E eu acho divertido, porque vira meio uma bagunça, assim, os coordenadores às vezes ficam com a orelha levantada, assim, né, coordenador pedagógico, os diretores, mas por um segundo, depois eles veem que está funcionando e é ótimo, na verdade, é ótimo. Tem um pouquinho de bagunça, mas a gente tem que se acostumar com isso. E aí, então eu criei as estações de trabalho de acordo com o número de grupos. Então aqui eu tenho 4 grupos. Eu coloquei aquela folhinha de orientação, ó, com o texto, com o infográfico junto, sobre cada mesa. Tá bom? Sobre cada mesa, e isso não pode sair da mesa. E aí eu tenho aqui as orientações, aqui embaixo. Ó. Os alunos têm 10 minutos para cada atividade. Isso é super importante. Já apareceu aqui os nossos alunos, né? Eles não podem retirar a atividade da estação e rota para a esquerda. A rotação faz para a esquerda. Pode ser para a direita, pode ser em X, não, vai bagunçar, né? Escolhe uma direção. E aí o tempo é muito importante, porque no primeiro momento, primeira vez que se aplica essa rotação de trabalho, rotação por estações de trabalho, eles estão nem aí, né? E eles sempre estão acostumados a 5 minutos, e não tem 5 minutos aqui. Não tem nenhuma, você tem que controlar o tempo específico.
Quando a gente faz essa atividade nos nossos encontros presenciais de metodologias ativas, é muito bacana, porque você controla o tempo e o controlar o tempo faz ser produtivo, tá? Então, na primeira vez que você faz, estão sempre acostumados a fazer no tempo deles, sempre tem mais 5 minutinhos, entrega na próxima aula, e você está controlando o tempo, deu 10 minutos e rotaciona. Rota. Não importa se fez, se não fez, rotaciona, tá? Então, eu tenho uma rotação aqui, deu 10 minutos, rota. Professor, eu não terminei. Rotaciona, porque outro grupo está chegando. Não tem tempo. Eles têm que rotacionar. Chegam no na segunda estação de trabalho daquele grupo, eles vão fazer outra atividade, sem 10 minutos. Então, eles não vão perder mais tempo, tá? E vai rotacionar de novo. 10 minutos, rotaciona. Eles têm que fazer a atividade. Chegou todo mundo, você dá lá 30 segundos, 5 segundos, 10 segundos para eles mudarem de carteira, 10 minutos. Se você conseguir projetar um relógio na tela, é melhor, né? Colocar o alarme no celular funciona também. Tocou, eles têm que rotacionar. Tocou, rota, tocou, rota, tocou, rota. Faz a rotação. Tá? E novo círculo a cada 10 minutos. E eles trabalham direitinho. Eu vou dar não uma dica, mas uma coisa que eu faço é que eles podem fazer uma pergunta. Né? Então, geralmente tem 5, 6 estações de trabalho que eu faço, 6, 7. Eles podem me fazer uma pergunta. Uma pergunta sobre qualquer assunto e eu vou responder. E o que acontece é que eles vão deixando para a próxima estação, eles vão deixando para a estação difícil. Então, eles vão deixando. Em geral, nenhum grupo faz. 1, 2 grupos às vezes fazem uma pergunta. Um grupo faz, às vezes, na última estação, ele fala, professor, vou perguntar, porque já acabou, né? Eu vou ter que fazer, eu vou ter que perguntar. Eles acabam perguntando, e às vezes dá um tom de brincadeira. Porque são 4 pensando e sem tempo para pensar em outras coisas, que às vezes é muito rápido, né? Eu pus 10 minutos aqui como exemplo, mas pode ser 5 minutos, atividades mais rápidas. E aí eles chegam no grupo, eles têm que fazer muito rapidamente, e eles estão esperando deixar essa possibilidade de pergunta para alguma coisa mais complexa, vão passando de um para o outro, vão fazendo tudo, e quando eles vêm já terminou. Tá? Então eu deixo essa possibilidade de eles fazerem uma pergunta que eu respondo, mas raramente eles fazem. Mas isso não é da metodologia, tá? Da ferramenta. Acabou! Apresentei as 4 ferramentas, né? São ferramentas bacanas que vocês podem usar quando voltarmos ao presencial. Qualquer dúvida, nós estamos lá no Moodle, meu WhatsApp também está disponível para vocês sabem disso. Meu e-mail está aí. E sempre que vocês tiverem dúvidas, não teimam em perguntar. Tá? Às vezes eu esqueço de responder, às vezes a mensagem no WhatsApp vai ficando para trás. Mas toda segunda-feira eu faço o checklist, né? Vou rodando as mensagens, eu vejo o meu e-mail, vejo tudo que eu tenho para responder e respondo. É que durante a semana começa a chegar muita coisa, às vezes a gente tem demandas novas que surgem da administração, a gente acaba não dando preferência para quem deveria ter mais preferência, que é esse grupo maravilhoso aí dos estudos avançados. Mas estamos juntos. Estou super à disposição de vocês e a gente continua a nossa conversa no Moodle, tá bom? Grande abraço e nossa atividade hoje desse módulo é fazer é de puzzler. Participar de um vídeo interativo que vai ficar aqui embaixo de vocês, embaixo, tá bom? E aí vocês participam, preencham, respondam as questões desse vídeo. Vai ser um vídeo bem curtinho, de menos de 1 minuto. E essa é a atividade do módulo, vai ser bem simples, tá bom? Deixa eu interromper a gravação aqui. Grande abraço a todos e até mais.